Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre na UPA dos Torrões, jovem baleado em São Martim. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Um morto e outro ferido a bala em Camaragibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 23 de março de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 10 assassinatos. 7 dos crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 661 assassinatos, sendo 349 no interior e 312 no Grande Recife. E agora vamos saber os destaques de hoje do Bronca 24 horas, que começa daqui a pouquinho na sua TV Jornal. O Austin Gurgel, um abraço, bom dia para você. Oi, Eliel, bom dia para você, aos ouvintes da Rádio Jornal. 7 em ponto, eu chego com o Bronca 24 horas, mostrando 2 operações da Polícia Militar, inclusive com a utilização de helicópteros para tentar combater crimes contra o patrimônio e também homicídios em 2 cidades aqui da região metropolitana do Recife. Nós vamos mostrar também um feminicídio que aconteceu no interior e uma tentativa de feminicídio também registrada pela polícia no interior pernambucano. E a gente mostra ainda o caso de um homem suspeito de tentar assaltar um outro homem. A bronca é que a vítima é policial civil e aí atirou no suspeito. Ele foi baleado, medicado e levado para a delegacia. 7 em ponto, eu chego com essas e outras notícias. Não esquece, o Bronca 24 horas é às 7 em ponto na sua TV Jornal SBT. Abraço, Eliel. Ok, Gurgel, um abraço também. Um jovem foi encontrado morto a bala no leito do rio Ipojuca, ao lado da passagem que dá acesso ao distrito de Mulungu, em Sanharó, no agreste do estado. Renan da Silva Salvador tinha 19 anos de idade, ele era natural de Belo Jardim. Nilson Luiz dos Santos, de 44 anos de idade, e o filho dele, Neilton Ferreira dos Santos, 19 anos. Eles foram baleados na aldeia Pancaiucá, que fica no distrito Volta do Mochotó, em Jatobá, no interior do estado. 2 homens numa motocicleta bronze preta meteram bala. O pai morreu na hora e o filho ferido foi socorrido no hospital local. A motivação da tentativa de duplo homicídio ainda está sendo investigada pela polícia. Girlane Silva Mendes, conhecida por Baiana, e uma adolescente de 16 anos, conhecida como Galega, foram assassinadas a facadas e os corpos enterrados na fazenda Arabari, zona rural de Bom Conselho. Os suspeitos do crime foram presos: Damião da Silva, Saulo Vieira e Isidoro, e um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeitos de cometerem o duplo assassinato. A polícia continua investigando o caso. Manuel Messias Alves da Silva, de 46 anos de idade, ele voltava para casa depois de participar de uma partida de futebol e no meio do caminho no distrito de Batateira, em Belém de Maria, na Mata Sul do estado, ele foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo num crime de autoria e motivos desconhecidos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rafael Damasceno Pontes, um jovem de 26 anos de idade, residente em Ferreiros, no interior do estado, faleceu no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido em estado muito grave, vítima de agressão a bala de autoria e motivos não informados. Severino Ferreira, um idoso de 63 anos de idade, residente na cidade de Maraial, no interior do estado, também faleceu no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido também em estado muito grave, vítima de agressão a bala de autoria e motivos desconhecidos. Os corpos de Rafael Damasceno Pontes e Severino Ferreira estão sendo removidos para o Instituto de Medicina Legal por Ramos, funcionário do necrotério do HR.
O subinspetor da Guarda Municipal do Recife, Hélio Santos Queiroz, morreu numa colisão entre duas motos no cruzamento da Rua da Regeneração com a Rua das Moças no bairro do Arruda. Uma das motos, segundo informações, teria avançado o semáforo vermelho e o subinspetor ainda bateu em uma árvore. O outro motoqueiro, Leandro Chacon da Silva, de 28 anos, residente no Alto Nossa Senhora de Fátima, no Vasco da Gama, ficou ferido e foi socorrido no Hospital da Restauração. O corpo do subinspetor Hélio Santos Queiroz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Otávio Bezerra da Silva, com 16 anos, residente no sítio Porto de Monta, zona rural de Manaus, no interior do estado. Ele morreu afogado em um açude no engenho São João, em Catende, na Mata Sul do estado. O corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Lindinalva José de Lira, de 52 anos de idade, também foi vítima de afogamento. Ela morreu no açude da Prainha, em Belo Jardim. O corpo também foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um presidiário que estava cumprindo pena em casa, no regime domiciliar por conta da pandemia, quebrou a tornozeleira eletrônica do sistema prisional e tentou assassinar a companheira no bairro Maria Auxiliadora, em Caruaru, no agreste do estado. Rogério Souza do Nascimento, de 36 anos, apontou um revólver para a cabeça da mulher e só não a matou porque um adolescente de 14 anos pulou em cima dele. Daí o disparo que iria acertar a cabeça da companheira acertou o braço dela. O adolescente, que estava com uma faca, ainda feriu com um golpe. Ele ainda feriu com um golpe no braço dela. O casal foi socorrido no hospital local, onde ele foi medicado e encaminhado ao DHPP, onde foi autuado por tentativa de feminicídio. No engenho Bonfim, em Pojuca, um adolescente de 17 anos, armado com a espingarda calibre 32, tentou matar a companheira dele, o padrasto e até a própria mãe. Isso mesmo, a população caiu de pau em cima dele, que correu pelo matagal. A polícia militar foi acionada e, ao chegar no local, ele teria reagido e atirado contra o efetivo, que reagiu. O adolescente foi baleado na perna, foi dominado, levado para a unidade de pronto atendimento, medicado e depois encaminhado à delegacia juntamente com a arma. Morre na UPA dos Torrões jovem baleado no bairro de São Martim. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Um morto e outro ferido a bala em Camaragibe. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão ligados com a gente aqui na Jornal Sargento Paulo Roberto, da Rua Jesuânia, no Vasco da Gama, o comissário Rubem Rafael, no Jangue Paulista, e o comissário Cardoso, da Delegacia de Belém de São Francisco, no sertão do estado. Maria José de Oliveira, ela foi agredida a bala na residência dela, na Rua Renato José Moura, no bairro Maria Auxiliadora, em Caruaru, pelo companheiro dela, Rogério Souza Nascimento, que foi preso em flagrante. Ela, atingida nas pernas, Maria José de Oliveira, foi socorrida no Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Jéssica Ferreira de Macedo Leite Souza, com 28 anos de idade, residente na Rua Somália, loteamento Conceição, no bairro de Palmarela, em Paulista, foi agredida com golpes de capacete de motoqueiro por um sujeito de identidade não informada, e ela, Jéssica Ferreira de Macedo Leite Souza, foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Vanúbia Santos de Oliveira, de 32 anos, residente na Rua Bobocão, em Paudalho, sofreu queimaduras num acidente com álcool e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração, onde está sob os cuidados do Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do HR. John Everton Melo de Souza, de 26 anos, residente na Rua 1, bairro Jardim Gonzaga, em Feira Nova, no interior do estado, foi agredido com golpes de capacete de motoqueiro. Ih, já virou moda, hein? Uma pessoa desconhecida que o agrediu. O John Everton Melo de Souza foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração.
Joelma Moura da Silva, de 40 anos, residente na Rua do Pacífico, bairro Santa Rosa, em Caruaru. Ela foi brutalmente espancada por uma pessoa de identidade não informada, sendo levada para a UPA de Caruaru, de onde foi em seguida removida aqui para Recife, para o HR. Robson Júnior de Salles, de 26 anos, residente na Rua Marilita, Uchoa, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, deu entrada no Hospital da Restauração com hematomas, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Cleverley Kevin da Silva, dos 25 anos de idade, residente na Rua do Imperador, bairro Santo Antônio, no Recife. Ele foi agredido com pauladas na cabeça pertinho da residência dele por um morador de rua cujo nome não foi informado. A vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. O professor de tanatopraxia, Edevaldo Machalenta, e Marcílio Alves, da Funerária Morada da Luz, estão na Rua Marquês do Pombal, em Santo Amaro, ligados com a gente aqui na Jornal. Em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, Romário, Rafaela, Mário Bombeiro, Rosângela e Gilvande Jardim, São Paulo. O irmão George Isaías, da Multirins, da Abdias de Carvalho. O capoeirista Mestre Açougueiro e Afogados, ligado no Jornal. Antônio da Barraca Santa Cruz, de Nova Descoberta, e as irmãs Tuta e Adilza. Denise, irmã de Nenê, que mora na estrada do córrego do Eucalipto, em Nova Descoberta. O sargento Macedo, o Nascimento, que é o doido da Campineiro Barreto, ele e a esposa de Lene estão ligados na Jornal. Lúcio se vira nos 10, no Privenzo Lira, em Costa Azul, Palmarelo Paulista, a esposa Luciene e os filhos Lucinho e Laís, todos ligados na Jornal. O doutor Rei do Baralho, no Pilar Itamaracá, o subtenente Eduardo do Buriti, sargento Filho Bagagem da Estância, em Água Fria, estão segurança Fausto, Ivanildo, Paulo, Jaime, Gustavo, Rinaldo, Moab e o frentista Elton. Zeca Pedreiro, na Rua do Piniquis, em Santo Amaro, também em Santo Amaro, Bibia, Paizinho e o comissário Tãoinho Mangaba. Não está em Ponta de Pedras, e Ana de Lolita em Carne de Vaca. No Alto Zé Bonifácio estão lá Marroco, a esposa Marinalva, Tom da Quitanda e Adelson do Açougue, o comissário Madruga e os filhos da empresa Redutor Segurança Patrimonial e Escorta Armada, no Jangue Paulista. Seu Paulo e Dona Vitória, do Sussuarana Parque, em Paulista, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Júnior Madeira, mora na Rua dos Casados, em Santo Amaro. A esposa dele é Cíntia Fernanda e os pais dele, José Horácio e Etienne Claudino. Tony da Guabiraba está completando hoje 48 anos, é esposo de Isabela e é pai de Anthony, Laís e Laísa. Jurandir de Cavaleiro, completando 67 anos de idade, o neto dele é Breno. Hilda está completando 74 anos, mora na Rua Erondina Negreiro de Araújo, no Córrego de Anipapo. A filha de Hilda é Alberide. O genro é o Lisboa, que é o touro presidente do Vampiro, e o amigo da família é o primo Sargento Fernando. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Pécio Nunes. As pensionistas é Edneuza da Luz Silva Melo e Enedina Ferreira da Silva. Felipe Pascoal de Souza, de 26 anos, residente na Rua Porema, em Nova Descoberta, foi baleado por 2 elementos desconhecidos e socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA do bairro. Leonardo Joaquim dos Santos, 31 anos, residente na Rua Aripetra, no Alto José Bonifácio. Ele dirigia o carro dele, um Fiesta Prata. Ele parou na casa do tio da esposa dele para levar umas compras, e ao sair, quando estava entrando no carro, um elemento meteu bala nele e fugiu com um comparsa numa motocicleta Bros preta. O suspeito é um tal de Felipe, traficante, com o qual a vítima já teve uma desavença, e que esse Felipe seria primo da mulher dele. A vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. Davi Henrique Rodrigues Cavalcante, de 25 anos, residente na Rua Índio Catupiri, no bairro dos Torrões, foi baleado na comunidade Roda de Fogo, em frente à casa de Alex, por um tal de Tony. É um ex-presidiário que fugiu e deixou no local uma motocicleta. A vítima foi levada para a UPA dos Torrões. Cristóvão de Andrade Silva foi baleado no loteamento Deus é Fiel, em Toritama, e o suspeito José Wagner, que foi detido pela PM em frente ao Parque das Feiras. A vítima foi socorrida no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Um ônibus foi assaltado na Avenida Caxangá, na Iputinga, por um só elemento que roubou o celular de uma passageira. Suspeito foi preso em seguida. Mário Alexandre Simões, de 40 anos, mora na Rua Visconde de Bandeira, no Alto José Bonifácio. Ele foi
levado para a delegacia de Camaragibe, onde foi autuado. Um ônibus BRT da linha Camaragibe-Derby foi assaltado na Praça do Derby, na Agamenon Magalhães, por um elemento que roubou pertences dos passageiros. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Morre na UPA dos Torrões jovem baleado no bairro de São Martim. Igor Henrique Rodrigues de Oliveira, um jovem com 22 anos, residente na Rua Orem, no bairro de São Martim. Ele foi baleado em setembro do ano passado na casa dele por 2 elementos. Um deles, por sinal, é Eduardo Cigano, morreu no mesmo mês, foi assassinado. E o Igor estava internado na UPA dos Torrões até que de repente ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Everton José da Silva, de 25 anos, residente na Rua do Futuro, na comunidade Bom Conselho, em Ponte dos Carvalho, no Cabo. Ele foi baleado em frente à residência dele por um elemento desconhecido que fugiu em um carro preto, veículo não identificado, levado para a Policlínica Jamacir Medeiros. O jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E atenção! Um morto e outro ferido a bala em Camaragibe. Fabiano Alcântara da Costa, jovem com 19 anos, residente na Rua Ceará, no bairro dos Estados, em Camaragibe. E o amigo dele, Leonardo Pereira da Silva, de 28 anos, residente na Rua Paraná, também no bairro dos Estados. Eles foram baleados em frente à residência do Leonardo por 3 homens no carro branco, veículo não identificado. Fabiano, em estado grave, foi socorrido no Hospital da Restauração. E o Leonardo, que seria um ex-presidiário por tráfico de drogas, foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá. Fabiano Alcântara da Costa não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu no HR, onde o corpo será removido para o IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.